Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Uma alegria estar mais uma semana aqui, num bate-papo para edificar a nossa e a sua vida. Estou aqui com a minha parceira Ângela. Olá, boa noite a todos. E a gente tem um convidado muito especial hoje para falar para a gente de mentalidade vencedora, que a gente possa extrair princípios e chaves para a gente vencer os nossos desafios diários. Eu estou com um campeão, atleta olímpico, ciclista brasileiro, campeão mundial, esposo da Isabelle, pai da Liz, um fenômeno no Brasil. Hoje ele é o número 1 no ranking mundial de mountain bike. Uma alegria e um privilégio receber Henrique Avancini. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Até que, enfim, a gente conseguiu alinhar nossas agendas, né? Acho que o desafio foi meu, né? Peço desculpas, mas às vezes é um pouco difícil para mim conciliar a agenda internacional com a agenda daqui, e família, e treinamentos e tudo mais. Então, finalmente a gente conseguiu, né, se reunir. Eu estou bastante feliz de estar aqui. É isso aí. Não, a gente super entende e quer honrar seu tempo aqui, fazendo perguntas que sejam relevantes para realmente... eu vejo que, acompanhando alguns dos seus vídeos, o quanto você se importa em deixar um legado, em transformar vidas ao seu redor, nessa liderança, não como um título, mas como alguém que faz a diferença nessa geração. Então, a gente quer honrar seu tempo, trazendo perguntas que tragam esse resultado, né? Para que a gente também alcance os nossos ouros, as nossas medalhas diárias, porque todo dia, mais do que nunca, tem sido desafiador para nós, né? Em tempos de pandemia, superação é algo que a gente precisa vencer a todo momento, na mente e na saúde, e hoje todo mundo está sendo desafiado em várias áreas. E o esporte, eu percebo que quando a gente consegue aplicar os desafios e as métricas e os princípios do esporte na vida, facilita muito. Você faz isso na sua vida também? Bom, demais, né? Eu cresci como pessoa e atleta muito paralelamente, né? Eu comecei no esporte muito cedo, muito menininho ainda. Minha primeira competição foi aos 8 anos de idade. Então, o meu desenvolvimento como pessoa se confunde com o meu desenvolvimento como atleta, né? Como esportista. E hoje eu entendo assim, o quanto que a intensidade do esporte, né? O quanto que o quão exigente o esporte me amadureceu, me preparou para a vida em vários aspectos. O termo alto rendimento, né, ele provém do esporte. Hoje, muita gente usa o alto rendimento corporativo, né, tem essa linha de preparação, de coaching para empresas e tudo mais. E isso é uma coisa que vem do esporte, né, a busca pela excelência na prática. Você sempre almejar aquela perfeição que é inalcançável, que você falha repetidas vezes nessa busca e continua buscando. Acho que essa é a essência do atleta de alto rendimento, né? Ter essa busca eterna pela melhoria, pela evolução, sabendo que ela nunca vai ser alcançada pela nossa limitação humana, e mesmo assim, mesmo sendo ciente dessa limitação, a busca ela permanece constante. O desejo de alcançar isso permanece vivo. Então, é um paradoxo que o atleta aprende a aplicar no dia a dia, né? E quando a gente consegue transferir isso para outras áreas da vida, você vê que faz muito sentido, né? Então, de fato, acho que nas áreas da minha vida que eu falhei ou que eu falho mais, são as áreas que eu consegui ser menos atleta, que eu consegui aplicar menos os meus princípios, os meus conceitos como atleta. Uau! É muito interessante essa chave, que ele já começou deixando chave com a gente. Né? A busca pela excelência, não como um fim, mas né, faz parte da trajetória. Né? Isso ajuda a gente continuar sem se frustrar, né? E aprender com os erros. Eu tenho alguns princípios assim como atleta, né, que são coisas simples e que eu enxergo como um círculo, né, como algo interligado.
A primeira coisa que eu sempre estipulo para qualquer momento da minha vida é a fase de aceitação. O que está acontecendo comigo, né? Aonde que eu estou, fisicamente ou espiritualmente, né? O que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. A partir do momento que eu consigo identificar isso, eu passo para a fase que é de ambição. E ambição eu relaciono ao desejo, né? Eu aceitei onde eu estou, eu identifiquei onde eu estou, e agora para onde que eu quero ir? Né? Qual é o meu desejo? Qual é a mudança que eu quero buscar ou que eu preciso buscar? E a partir, né, desse passo, a partir de que eu entendi essas duas fases, eu avanço para a fase de adaptação, né? Sempre quando a gente quer sair de um lugar e ir para o outro, como pessoas, né, como seres em evolução, a gente precisa se adaptar, a gente precisa mudar algumas coisas, e essas mudanças trazem consequências, trazem desafios, a gente precisa estar em constante adaptação. Como mountain biker, né, eu faço um esporte que é um esporte outdoor, não existem duas pistas iguais no mundo. Eu nunca fiz duas corridas, mesmo que fossem na mesma pista, né, que eu pudesse falar, nossa, essa corrida foi muito igual àquela outra. Está sempre mudando. Algo novo, né? Está sempre variando. Então, eu preciso me manter muito aberto à adaptação, muito aberto ao novo. E passadas essas três fases, não identificadas essas três fases, a quarta fase que eu considero é a fase de... Eu sempre falo de assumir o risco, né? Acho que a gente tem muito medo de errar. Hoje, assim, as pessoas me exaltam muito mais pelo que eu conquistei. O Henrique Avancini é o número 1 do mundo, do que pelo processo até chegar lá. E assim, no processo até chegar às minhas grandes vitórias, ano passado eu venci a minha primeira Copa do Mundo, né, de mountain bike. E isso aconteceu 12 anos depois da primeira vez que eu participei de uma Copa do Mundo. E essa constância de arriscar, fazer coisas novas, arriscar, querer melhorar, tentar trazer mudanças para a sua vida, te expõe ao risco de erro. E muito provavelmente você vai falhar. Eu, como atleta, falando no que eu faço melhor na minha vida, que é pedalar uma bicicleta, eu falhei mais do que obtive êxitos. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E hoje eu sou o número 1 do mundo na modalidade, e eu falei muito mais do que acertei. Uau, gente, isso aí é uma chave de cura que eu vejo até. Porque hoje o mal da humanidade, que é a ansiedade, que é a depressão, tem levado pessoas a suicídio, muitas vezes está relacionado às falhas, da pessoa não conseguir vencer aquilo. E hoje à tarde eu estava revendo os destaques dos meus stories, eu nem me lembro quando eu salvei isso, mas de um post do Michael Jordan que tem a foto dele, e ele dá o número, milésimos de vezes que ele errou. O último arremesso. E aí ele fala do último arremesso, de quantos erros ele... Depois, então, quando vocês estiverem falando, eu acho aqui para falar exatamente como foi. E ele fala, e foi isso que me fez ser vencedor. Então, é porque a medalha é o que te leva para o pódio, é o que todo mundo vê. Mas os bastidores é que de erros e superações e a persistência, né, que te fez chegar lá. Juntamente assim com... aceitar a possibilidade do erro, né? Arriscar pela evolução, aceitando que você pode errar no caminho, né? Nessa busca de melhoria, tem um lado da persistência, né? Que é justamente o que você falou. Eu obtive meu primeiro pódio em Copa do Mundo em 2018. E eu gosto de falar disso porque... Quando eu fui para a Europa muito jovem, tentar a carreira profissional, dos meus 19 para 20 anos. E larguei tudo aqui, saí da faculdade e tal, e fui para a Europa para tentar a vida profissional, como biker. E aí eu lembro na minha primeira Copa do Mundo, eu não competia à tarde, né? As provas na Europa eram à tarde, sempre 2 ou 3 horas da tarde, e aqui no Brasil eu sempre tinha competido na parte da manhã. Por algum motivo, a cultura aqui, talvez pelo calor, ou não sei porquê,
as corridas, as principais categorias corriam na manhã e na Europa à tarde. Então foi a primeira vez que eu tive que me preparar assim durante o dia da prova, durante um período mais longo, né? E aí eu lembro dos meus parceiros de equipe arrumando a mochila para ir para a arena de competição. E aí eu vi eles arrumando, né, e colocando roupa limpa, um sanduíche e tal, que eles precisariam. E aí eu perguntei para o meu gerente de equipe, né, se eu precisava fazer aquilo também. Ele falou, claro, você tem que arrumar a tua mochila. É uma tradição, você tem que ter a tua podium bag, né, que é a tua mochila de pódio. E aí eu lembro que todos os meus parceiros de equipe brincaram, assim, falaram, mas a gente não vai pegar pódio, para a gente é só uma mochila. E eu lembro que, desde aquela vez, eu arrumei a minha mochila de pódio para ir para o pódio. Eu botei o meu boné, o meu uniforme limpo, o meu documento para se eu fosse para o controle de antidopagem, a comida para eu esperar o momento da premiação. E eu arrumei essa mochila em toda a santa corrida que eu larguei. E isso foi em 2009. Para vencer, preparado para vencer. Preparado para subir ao pódio. E eu arrumei essa mochila em todas as provas e isso foi em 2009. Passou 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Em 2018, pela primeira vez, eu subi ao pódio. E depois que eu pisei no pódio pela primeira vez, na temporada de 2018, foi o período que eu comecei a crescer muito esportivamente. Na temporada de 2018, eu praticamente não fiquei mais fora do pódio de Copas do Mundo. E em 2019, eu fui o atleta que mais subiu ao pódio. Em 2020, eu fui o atleta que mais subiu ao pódio. Então, a constância da preparação me ensinou a ser constante também após a conquista. É uma situação que eu me sinto muito pronto, porque eu me preparei para isso por 10 anos, para estar pronto para a cerimônia de pódio, né? Então, eu acredito que essa busca para estar pronto para a sua conquista é extremamente importante. Uau! Olha só. Olha, acho que... Gente, boa noite. Como eu aprendo com isso? Porque eu sou muito imediatista, então, assim, eu sou persistente também, mas muitas vezes errei 2, 3, já acho que é para ir para outro caminho. Eu acredito que muitos que estão ouvindo, de repente, já desistiram antes. E a gente aprende muito com você. Augusto Cury, ele fala num dos treinamentos emocionais dele que a gente precisa encarar o jogo da vida se preparando não para não perder, e sim para ganhar. Então, vai para a vida para ganhar e não para não perder. Eu escutei isso há uns 2 anos atrás e também fez muita diferença, que eu percebi que nos negócios, na minha maneira de liderar, eu me preparava para não perder. Talvez por medo de me frustrar ou pelo perfeccionismo de achar que tem que sempre dar certo. E quando eu entendi isso, eu tenho procurado virar essa chave. E você fez isso, você ia para o pódio para subir, não para... vou levar uma caixa de lenço aqui para eu chorar caso eu perca. Não, você levava coisas para subir no pódio, né? Que lição para nós, né, Ângela? Muito lindo. Ô, Avancini, fala para a gente, assim, ser um competidor olímpico foi um sonho que nasceu quando? E teve alguém que te inspirou? Nossa, essa é uma resposta longa. Mais uma vez, assim, né, acho que tudo na minha vida esportiva foi muito envolvida com o processo, né, de entender, de crescer, de buscar as coisas. Então, no caso de me tornar um atleta olímpico, surgiu como um sonho, depois passou a ser um objetivo, até se tornar uma meta, né? Então, assim, eu tive muitas pessoas que me influenciaram e me incentivaram de formas muito diferentes, né? Eu tive muitos estímulos também muito diversos. Quando eu olho para minha vida profissional, assim, a primeira coisa que eu tive como motivação não teve nem ligação com o esporte. Meu primeiro desejo de ser bom no esporte é porque eu achava que eu gostava tanto daquilo que eu poderia ser bom. E eu tinha... O meu maior desejo sempre foi, né, jovem, assim, foi comprar uma casa para meus pais. A gente nunca
tinha tido casa própria, e eu cresci morando num sítio aqui em Petrópolis, que a gente tomava conta do sítio, que contribuiu muito assim para o meu desenvolvimento como bike, porque a gente construiu umas pistinhas e tal, e, enfim, eu me acabava ali dentro do sítio. Então, o meu primeiro objetivo, assim, eu julgo que não tinha nem uma ligação direta com o esporte, sabe? Era um sonho a partir do esporte. Quando eu comecei a crescer, eu comecei a ficar bom em cima da bicicleta, eu comecei a ganhar muitas corridas aqui no Brasil, só que quando eu olhava para o que era o esporte aqui, se eu me tornasse o melhor brasileiro, ainda não seria algo demais, assim, sabe? Ainda talvez não seria suficiente para ter uma vida estável, uma vida confortável, né? Então, poxa, em muitos momentos eu me perguntei, caramba, esse caminho vai me levar a algum lugar? Isso vai fazer algum sentido lá na frente? E foi então que eu percebi, nos meus 22, 23 anos, quando eu entrei na categoria Elite, que eu não só precisava buscar o meu crescimento, mas eu precisava fazer o meu esporte crescer também. Eu precisava, de alguma forma, fazer com que... Eu sempre faço essa analogia do bolo, quando eu estou contando essa parte da minha vida, né? Eu via os atletas assim brasileiros, quando chegavam no topo, né, o número 1 do Brasil, ele sempre comia o bolo sozinho, só que era um bolinho desse tamanho, era um cupcake. E aí eu comecei a pensar, cara, eu quero comer bem, mas eu quero só uma fatia, e para isso eu tenho que fazer o bolo crescer, eu tenho que fazer com que o meu esporte seja muito mais significativo. Então eu passei a tirar a atenção na minha promoção, na minha valorização, e passei a valorizar e tentar crescer a modalidade da qual eu fazia parte, né, o esporte do qual eu praticava. E isso foi o que começou a expandir assim, os horizontes, sabe? E aí foi quando, enfim, eu pude mirar em ser atleta olímpico como uma profissão de fato. Hoje, na nossa modalidade, a gente tem um cenário assim, muito saudável, falando como esporte. Não é um esporte que você depende de investimentos externos ou de investimentos públicos. Nós temos uma categoria elite, assim, um pelotão muito grande no Brasil de atletas que vivem bem, vivem disso, com segurança, com estabilidade, e são sustentados pelo próprio esporte, né? Então, acho que isso foi um processo, assim, mais do que aquele objetivo pessoal, me enxergar como uma peça, né, de algo maior. Você treina muito? É mais talento? Muita gente não consegue entender quando eu falo que eu não sou um cara talentoso. Às vezes as pessoas acham que eu estou tentando ser humilde, modesto, não sei, mas eu sou um cara muito pouco talentoso no esporte. E eu falo isso avaliando pelo que a gente entende que é ser talentoso, né? A gente julga muito o talento pela facilidade de executar algo, pela facilidade e velocidade de desenvolvimento, né? Enfim, quando alguém começa a fazer alguma coisa e começa a fazer super bem, poxa, fulaninho é hiper mega talentoso nisso. E eu nunca tive muita facilidade de aprender as coisas, né? Até hoje não tem. Só que eu sempre não. Com o tempo, né, eu fui vendo que a única forma de eu chegar onde eu sonhava chegar era através do trabalho, era através da consistência, da persistência, da resiliência, de insistir naquilo de uma forma que eu aperfeiçoasse o meu esforço, que através de um mesmo esforço eu melhorasse a minha eficiência. Então, eu ainda sou um cara assim, poxa, eu abri muita porta dando cabeçada, sem usar a maçaneta. E aos poucos você vai aprendendo que, poxa, se dá uma cabeçada diferente, a porta abre mais fácil, até você chegar na maçaneta, de fato, né? Então, eu me considero, né, uma pessoa muito pouco talentosa, mas eu acho que isso é uma lição que eu aprendi, que eu faço questão de compartilhar com as pessoas, porque eu cheguei mais longe do que eu sonhava. Quando eu era jovem, quando eu fui para a Europa, eu queria ser um dos bons. Eu olhava assim para os ponteiros do pelotão mundial e eu falava, nossa, não,
eu não tenho nada do que esses caras têm. Eu não tenho a jornada esportiva, eu não tenho o histórico, eu não tenho as características que eles têm, mas eu quero chegar ali, eu quero estar disputando com eles. E, aos poucos, eu fui chegando ali, ano a ano, passinho a passinho, e eu não só cheguei, eu consigo vencê-los. Então, assim, isso, para mim, é muito mais... É muito maior do que o que eu sonhava que eu conquistaria, sabe? Eu julgo que isso foi muito pelo fato de entender. Não é o quanto que eu consigo aparentar de talento, mas é o quanto eu consigo desenvolver o que Deus me deu. Então, assim, eu não acho que Deus me deu muito, mas eu acredito que eu valorizei muito o que Ele me deu. Uau! E aí eu já sabia que a sua resposta iria para esse caminho, porque hoje a gente está falando de mentalidade vencedora. E a mentalidade de campeões é uma mentalidade de aprendizagem, que valoriza muito mais o desenvolvimento dos dons e habilidades do que um talento natural. Se a gente for ler, hoje tem um livro muito difundido aí, que é Mindset, a nova filosofia do sucesso, alguma coisa assim. E a Carol Dweck, ela fala muito isso, que muitas vezes a gente que tem filho elogia muito o filho por uma habilidade natural e às vezes está estragando a criança. Por quê? Porque se você elogia fulano, você é muito inteligente. Então ele acha que não precisa estudar tanto para a prova, porque ele já é inteligente. Ou de repente um biker que é muito habilidoso, talvez você deve até se lembrar, de repente, de pessoas que jovenzinhas andavam de bike melhor do que você e não chegaram lá, porque talvez por confiar no talento natural, não se esforçavam tanto. Exatamente. Assim, eu tenho uma equipe de desenvolvimento de atletas de elite, né? Então, são atletas mais jovens que já competem na elite. E a coisa que eu mais brigo com eles, assim, brigo mesmo, é quando eles têm alguma reação de que eles estejam se rotulando. Eu sempre falo, não se rotulem, jamais. Não falem que vocês são bons em algo e não são bons em outra coisa. Se você desempenha bem algo, continue desempenhando bem, procure desenvolver isso. Fala do comportamento, né? Hoje fiz um bom treino nisso. Exatamente. A nossa mente, da mesma forma que ela alimenta a nossa força, ela também limita muito a nossa força, né? Então, eu tenho muitas dificuldades na minha vida como pessoa, mas eu não gosto de falar que eu não sou bom nisso, eu sou assim. Sabe aquela coisa, eu sou tímido? Eu sempre tive muita timidez quando eu era mais jovem. E aí eu comecei a ter que dar muitas entrevistas e ter que falar com muita gente, conhecer muita gente. Isso sempre me tirava muito, assim, a energia mesmo, né? Me estressava, era uma coisa que cansava a minha mente. E aí eu falei, poxa, eu não preciso ser tímido. Se eu tenho timidez, eu preciso só trabalhar isso e não ser mais tímido. Então, hoje é uma coisa que eu converso, acho que a gente estava conversando da mesma forma antes de começar a gravar e depois começa a gravar. Acho que tudo na vida é trabalhável, né? Às vezes a gente tem limitações e dificuldades que sempre são trabalháveis, né? A gente sempre pode melhorar e desenvolver. Eu acredito muito nisso. Uau. Tem alguma coisa aí que você queira Eu estou aqui, dá vontade de deixar só ele falar, né? Com certeza. Eu também estou até com pena de colocar algumas coisas assim, porque eu quero deixá-lo falar, assim, porque cada vez que você fala tem uma chave. Eu queria, então, perguntar duas situações diferentes mesmo, porque eu acho que muita gente, às vezes, não conhece muito bem o esporte. Esse mês de março, agora, foi o Dia Internacional da Mulher. Tem mulheres no esporte, na mountain bike? Como é que é essa? Tem bastante e é crescente, é muito crescente. Quando eu comecei, era um esporte extremamente masculino, era uma coisa um pouco mais bruta e rústica no sentido ruim da palavra, assim, sabe? Hoje é algo que as mulheres estão se interessando demais. Poxa, é uma coisa assim muito legal de enxergar quantas mulheres estão se envolvendo cada vez mais com esse esporte, né? E, enfim, usando a bike, né, como o que eu acredito ser um instrumento para o desenvolvimento, para o crescimento, né, mudança social e tudo mais.
A outra coisa que eu observei assim agora na pandemia é muitas pessoas, aumentou muito o número de pessoas que acho que 2 esportes que cresceram muito, a questão da corrida, muita gente indo para a rua, né? E muita gente comprando bicicleta, né? Eu não sei, aqui na nossa cidade, em Petrópolis, pelo menos de repente eu vi várias lojas de bicicleta que não tinha antes e passaram a existir. E no Instagram, né? também, domingo de manhã, um monte de gente postando que está andando de bike. Sim, então cresceu bastante também, né? Esse esporte tem crescido. Ou bicicleta diferente, quer dizer, tem muita gente que também anda mais em rodovia, enfim, de uma maneira diferente, não em mountain bike em si, né? O ciclismo ele tem muito essa ligação global, assim, né? Então, eu sou atleta competidor na modalidade mountain bike, mas antes disso vem o Henrique Avancini ciclista, o cara que usa a bicicleta. E cresceu absurdamente durante a pandemia, já era um esporte que vinha crescendo nos últimos anos, um mercado que vinha crescendo muito nos últimos anos, e durante a pandemia surgiu até um problema é um problema que está perdurando agora, que é a produção de bicicletas não consegue acompanhar o mercado. Então, é uma situação de um bom problema, assim, entre aspas, né, que o mercado da bicicleta tem, mas demonstra assim, o quanto que as pessoas estão começando a pedalar e se envolvem com isso. E eu fico muito feliz e chocado assim, né, por ver como o brasileiro, em geral, isso é uma coisa nacional, se envolve com a bicicleta, com esse instrumento, assim, como que é a afinidade do brasileiro com a bicicleta. E quando eu olho assim, para a minha vida, alguns anos atrás, eu não teria o mesmo sentido hoje de alcançar as pessoas se não fosse num momento como agora, né? Então, esse crescimento do brasileiro pedalando traz um sentido muito diferente para a minha carreira, sabe? Porque as lições que eu tive, os aprendizados que eu tive em cima de uma bicicleta, hoje falam, né? Fazem sentido para mais pessoas do que, não sei, alguns poucos anos atrás. Então, eu fico, às vezes, grato, chocado, surpreso em como as coisas, às vezes, se encaixam, né? Como que a jornada, às vezes, faz muito mais sentido do que eu poderia imaginar ou planejar. Eu vi que você, não só nos vídeos, mas na prática, tem uma... Semana passada, nós estivemos no Itaipava e a gente viu uma pista lá com o seu nome. E eu vejo esse seu desejo, quando você fala da fatia do bolo, esse seu desejo de contribuir, de fazer uma diferença, de gerar valor na vida das pessoas. Quando foi que isso começou a arder no seu coração? Que te motiva a ser assim? Ter esse estilo de vida de servir, de agregar? A gratidão, porque, enfim, eu construí tudo na minha vida através da bicicleta. Eu sempre falo que a bicicleta é o instrumento que Deus me deu para mudar a minha vida. Só que eu comecei a mudar a vida da minha família, depois eu comecei a mudar a vida de pessoas que trabalhavam comigo. Hoje eu tenho o meu time emprega 4 atletas, mas no total nós somos 16 pessoas. Aí eu fui ter meu programa de televisão, aí na equipe pela qual eu corro, são mais 12 pessoas trabalhando para mim, e eu comecei a ver que o meu resultado era algo muito maior do que a minha conquista. Eu passei a enxergar que a cada bom resultado que eu alcanço, não é o ponto final, é sempre o ponto de partida. O que eu vou fazer se eu for campeão mundial? Não é, poxa, eu preciso trabalhar para ser campeão mundial. Eu quero trabalhar para ser campeão mundial, estou trabalhando para ser campeão olímpico, e a partir do momento que eu me torno campeão olímpico, o que eu consigo fazer disso, a partir disso, né? A partir da conquista esportiva. A conquista esportiva ela te ensina muito, seja pelo processo, seja pelos relacionamentos, seja pela exposição. Ela gera muitas possibilidades. E é muito fácil o atleta se perder no meio do caminho, porque quando você começa a conquistar resultados mais expressivos, quanto mais alto você está nas tabelas de classificação, nos rankings,
é muito mais fácil, né, muito mais natural para o humano alimentar o seu ego. De deixar de falar com as pessoas, de deixar de se ver como alguém normal, como alguém talvez que alguém superior. você passa de fato acreditar que você é superior. Você está passando por uma preparação de anos para competir contra os que se preparam tão bem quanto você. E quando você começa a superar os melhores do mundo, e, enfim, todo mundo começa a falar que você é isso, que você é aquilo, que você é o melhor, que você é uma lenda, que você... É muito fácil, é muito natural você absorver essa energia de autoexaltação. E isso eu entendo que é algo muito perigoso. Às vezes eu sou um pouco fechado, em alguns momentos as pessoas acham que eu estou sendo quase que arrogante, assim. Mas eu gosto muito de manter a minha mente lá nas nuvens, mas os meus pés sempre no chão. Eu não gosto de perder a minha simplicidade, eu não gosto de esquecer como foi o meu caminho para chegar às vitórias, né? A vitória esportiva, acho que em tudo na vida, assim, tudo que eu mais errei foi o que eu almejei a conquista. Então, poxa, se você quer ter dinheiro, você precisa se preparar, né, para administrar o seu dinheiro. A gente se preocupa em querer casar, mas você tem que saber administrar e manter o seu relacionamento, a construir a sua família. E como atleta, a mesma coisa. É muito natural do atleta ele almejar o resultado, ele quer ser o número 1. Só que a vida, de fato, ela começa depois que você... Os desafios começam, os desafios de verdade, eles começam depois que você alcança esse posto. Sim. Porque é aí que vem os desafios. E não são mais os desafios externos, são os desafios internos. De você não perder os princípios que te levaram até ali. Porque agora tudo vem mais fácil, é tudo mais simples, a cobrança é muito maior, a expectativa é muito maior, as pessoas tendem a te moldar de uma forma que não necessariamente é o que você é. Então, isso é muito capcioso para a pessoa, né? Eu vi no seu Instagram que você, na sua bio, você, entre tudo que te leva para o pódio ali que está descrito, você fala algo que é o que acredito que te mantém com o ego preservado no equilíbrio, que é ser discípulo de Jesus. Você nasceu num lar cristão? Eu nasci num lar em conversão. Então, eu fui basicamente criado na igreja, mas num lar em transformação. Esse negócio da Bi foi legal você citar, porque todo grande atleta, né, quando você entra na bio do atleta, de Instagram ou numa rede social, a bio geralmente é relacionada às conquistas esportivas, né? É campeão olímpico, campeão mundial, número 1 do ranking mundial, coisas do tipo. E um pouco tempo atrás, agora, né, uma pessoa próxima a mim veio me perguntar por que você não coloca que você é campeão mundial, número 1 do ranking mundial, campeão da Copa do Mundo. E aí eu falei, né, o porquê que eu me sentia, como que eu me sentia em relação a isso. E não é uma coisa fácil, nem é uma coisa assim que seja facilmente compreensível, né? Não é fácil para eu, não foi fácil para eu entender isso, para eu absorver isso, e não é fácil para as pessoas entenderem. E eu falei para esse cara, né, que para mim tem muito mais valor o como eu cheguei lá do que ter chegado lá de fato, né? Então tem mais valor nas minhas conquistas como elas foram conquistadas, né? E dentre elas algo que eu sempre tentei me manter muito legítimo e autêntico foi ser um servo de Deus, né? Ser alguém que servia a Cristo na Terra. Então, eu sempre me questiono muito assim, se como profissional, né, se como o que eu escolhi ou o que foi, enfim, o que a vida cooperou para que fosse a minha atividade fim, que é ser atleta profissional, eu estou agindo como cristão ou não, né? Então esse é sempre um questionamento que eu trago pro meu dia a dia em tudo, assim, seja
numa negociação, seja numa preparação, seja na hora da competição, seja numa entrevista, num evento, num relacionamento com um fã. Eu sempre me pergunto se eu estou agindo de acordo com o que eu acredito, né? Uau! Qual o versículo, então, que você poderia chamar de seu? Poxa, eu não... Tô curiosa. Não sei. Não sei. A gente sempre tem algum, né, Ângela? Eu acho que o meu é aquele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é o seu, Ângela? Tudo posso naquele que me fortalece. Não, Filipenses 4:13 é muito clássico, né? Eu diria que fazer todas as coisas, né, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a mente. O que eu busco, tá inclusive na bio também do Instagram até. Eu busco, né, em tudo que eu faço, fazer de forma inteira. E assim, tudo que eu obtive êxito, eu percebi que eu estava fazendo de forma inteira. Tudo que eu fracassei, olhando para trás hoje, eu percebo que eu não estava por inteiro ali. Ou meu coração não estava ali, ou minha mente não estava ali, ou minha força não estava ali, ou minha alma não estava ali. Faltou alguma coisa, né? Então, tudo que eu busco fazer por inteiro. Porque quando a gente, enfim, crê em Deus e coloca todas as nossas possibilidades naquilo, é muito mais fácil a gente ouvir a voz dele e não errar, e caminhar do jeito certo. Muito bom. O pastor Evandro tem falado sobre ser intencional em várias pregações, né? Como chave de sucesso, como chave de superação, como vacina para o mal, assim. E eu percebo na sua fala, nos seus vídeos, com a sua vida, que você sempre procurou ser uma pessoa intencional em tudo que faz, né? E me conta, como é que é o pai, assim, porque você fala dessa exigência, desse foco. Qualis, você também é exigente ou você bota todos esses conceitos em dúvida? Não, eu sou exigente, mas acho que a Liz tem me ensinado mais do que eu tenho ensinado a ela até então. Aquela coisinha, um presente de Deus assim para mim, que eu sou extremamente grato. É um presente assim para a minha vida, para a vida da minha família, que poxa, é indescritível. E ela tem uma energia absurda, assim, ela é incansável, sabe? Eu sempre fui alguém muito agitado, muito ocupado. Toda vez que eu tenho um tempo ocioso, e isso foi algo que eu comecei a ter que trabalhar muito em mim, mas toda vez que eu tinha que descansar, eu me sentia improdutivo. Então, como nos anos da minha juventude, da minha mocidade, eu tive que batalhar muito para conquistar as coisas que eu almejava. Eu aprendi a trabalhar de domingo a domingo, e se eu tivesse que virar a noite trabalhando, eu virava a noite trabalhando, no outro dia eu estava treinando, e se tivesse que andar 200 quilômetros na chuva, eu ia andar, e eu tinha essa rotina incansável. Eu tive que aprender a descansar também. Foi a partir do momento que eu aprendi que, poxa, eu consigo trabalhar muito duro, mas eu preciso descansar para fazer com que esse trabalho faça sentido, para fazer com que esse trabalho... Descanso como parte do processo, Exatamente. Né? E aí veio a Liz, assim, ela parece ter a pilha o dobro da força, da energia que eu jamais tive, assim. Então tem sido desafiador para mim, sabe? Mais um aprendizado incrível. Eu sou extremamente agradecido a Deus pela vida dela. Que legal, pai babão, né? Sou muito, muito babão, mas eu tento ser duro. Eu sempre falei assim, não, quando eu for pai, eu não vou dar vida boa para minha filha, não vou dar as coisas fáceis para minha vida, não. Porque tanto eu quanto a minha esposa, nós viemos de família, assim, aquela história clássica ali dos anos 80, 90, né? Família brasileira emergente, que teve que lutar muito para ter a primeira casa, para ter o primeiro carro e tal, essas coisas. Então, assim, a gente não teve muitas regalias na infância. Todos nós tivemos infâncias bastante modestas, assim.
Então, a gente sempre valorizou muito as pequenas coisas que a gente foi conquistando, sabe? E a gente construiu muito na vida juntos. E aí, a gente sempre falava isso, sabe? Não, para nossa filha, a gente não vai ficar enchendo de brinquedo e tal, essas coisas. Mas isso, eu te falo que eu paguei um pouco a minha língua. Mas, pelo menos na parte de educação, assim, a gente mantém ela bastante na linha. Até porque, senão, eu acho que ela seria um furacão por onde ela passasse. A gente, assim, tem muita coisa que a gente quer ouvir, mas sabe que já está precisando chegar para o encerramento. Desculpa, eu falo muito. Nada, todo o tempo é seu. Eu quero te perguntar assim, mais 2 coisas assim, para você deixar para a gente de aprendizado aí. Qual a estratégia que você usa assim, do pedal para a vida para se manter motivado nos dias que surge algum pensamento sabotador, aquele dia que você fala, cara, não vou dar, não vai dar certo, não vou conseguir. Uma nuvem assim tenta sabotar seus pensamentos. Poxa, então, Tatiana, eu tô na vida de atleta há 24 anos, né, competindo como profissional desde 2008. Então, assim, é uma vida cansativa, é uma vida de abdicação de muitas escolhas. Você faz trocas que são trocas significativas, né, de tempo, de relacionamento, de eventos, enfim, de várias coisas. E as pessoas me perguntam hoje assim, você ainda se sente motivado? Né? Você está no auge da tua carreira, mas você já está fazendo isso, está buscando isso há muito tempo e agora você conquistou o que você almejava, né? E eu aprendi uma coisa, assim, acho que 90% dos meus dias não são dias ensolarados, sabe? Não são dias que eu acordo motivado. E eu parei de esperar esses dias. Eu sou grato por entender que a maioria dos dias não são tão produtivos quanto eu gostaria. Às vezes eu preciso treinar e os treinos não são tão bons, ou a condição do dia não está tão boa, ou não sei, a minha filha ficou acordada a noite inteira e, nossa, eu tive que acordar às 6 horas da manhã e tem uma jornada duríssima pela frente. Não é aquela vida que o Instagram mostra pra gente. Não é aquela vida. E acho que assim, entender isso, sabe? Entender que os dias que a gente chama de ruins são só dias, ajuda muito a gente a prosseguir, sabe? E ajuda muito a gente valorizar quando aquele dia brilhante acontece, sabe? Eu falo sempre para os atletas que treinam comigo, né? Para de esperar aquele dia mágico, né? Os atletas eles tendem a treinar muito duro, só que quando chega na competição eles esperam que eles tenham a melhor sensação, que tudo aconteça de uma forma super tranquila, que eles não cometam nenhum erro durante a prova. E isso quase nunca acontece. E eu falo, se isso acontecer, quando terminar a corrida, levanta a mão para o céu e agradece a Deus, porque assim, é uma experiência incrível. Só que a grande maioria das vezes isso não acontece. Então, assim, eu já falei em algumas entrevistas, quando eu fui campeão mundial, eu fiquei meio que virado à noite, eu passei mal e acordei vomitando. E fui campeão mundial no que foi considerado o percurso mais difícil, mais desafiador da história da competição. Quando eu venci na Copa do Mundo no ano passado, assim, eu não fiz uma boa prova, acordei me sentindo mal também, não tive um rendimento tão bom e venci. Simplesmente por aceitar que, às vezes, a limitação não é, né, ou a sensação, melhor dizendo, não é necessariamente uma limitação. Se você não está se sentindo tão bem, não tem problema, não. Isso faz parte. A maioria dos nossos dias, nós, como pessoas, né, a gente não vai estar no nosso melhor. Então, espero melhor em Deus. Isso aí. Amém. Eu vejo que ser discípulo de Jesus é um estilo de vida. Gosto de dizer isso, que muito mais que uma religião. Porque a religião tem as boas, tem as ruins, tem aquelas que afastam mais a gente de Deus, do que, embora o termo etimológico é o religare, né? Ligar o homem a Deus, mas nem sempre isso acontece. E já quando você vê a pessoa de Jesus Cristo como alguém a se modelar e ter um estilo de vida,
As vidas vão sendo transformadas. O que você diria para alguém que não tem esse privilégio, não teve esse privilégio de conhecer Jesus, como você conheceu, e que está ouvindo e, de repente, está se inspirando com a sua história? O que você diria para essa pessoa acerca de Jesus? Olha, Deus falou comigo na minha vida em situações muito menos óbvias do que eu achei que ele falaria. Eu cresci na igreja, né, como você perguntou, e durante a minha adolescência, eu tive a minha maior adolescência e juventude. Eu tive o meu maior conflito com o que era Deus, com o que era a religião, porque eu sentia que o caminho para eu realizar as coisas na minha vida era através do esporte, e quanto mais eu crescia no esporte, mais, no meu entender, eu me afastava de Deus, porque eu viajava mais, eu participava de menos coisas na igreja, eu estava em menos contato com o meu pastor ou com os meus amigos da igreja, e eu estava vivendo outras coisas. E foi justamente assim, acho que talvez no ápice dessa transição, de me questionar por que eu estou indo por esse caminho, por que a minha vida está me empurrando para esse caminho, se isso está me afastando de Deus, que eu tive talvez a minha primeira experiência muito marcante com Ele. Foi numa viagem que eu fui para a Europa para tentar buscar um contrato, que eu passei 4 semanas sozinho numa ilha no Mediterrâneo, e ali assim eu passei por algumas experiências sozinho que até hoje eu olho para trás, para mim é uma coisa que tem muita força, que ressignificou muito como que Deus age na nossa vida. Então, assim como eu tento não me rotular, eu falo para as pessoas não se rotularem, acima de tudo, não rotule Deus. Eu não acho que Ele fala ou haja de formas, somente por formas óbvias, somente pelo que a gente acha que Ele, pelas vias que Ele pode fazer as coisas. Deus é muito mais amplo, muito mais abrangente do que a mente mais criativa do homem. Então, abra os seus olhos, incline o seu ouvido, abra sua mente, e deixa Deus entrar, porque com certeza Ele está aí, muito mais próximo de você. Não necessariamente num templo como esse aqui, muito bonito, muito aconchegante, mas não necessariamente você vai conhecer Deus estando num templo, numa igreja física. O templo de verdade, ele é vivo. Deus habita em templos que são feitos de carne e ossos. Uau! Amém. 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 Querido, eu creio que Deus tem um chamado sobre a sua vida, e Ele capacitou, ungiu você, teve a sua parte, teve a parte dele, mas eu creio que a unção de campeão está sobre a sua vida. Eu creio verdadeiramente que você abraçou essa unção. E eu queria que você orasse por quem está em casa, para que tudo que a gente conversou aqui possa ativar essa mentalidade, fazer com que os modelos mentais que estavam diferentes disso sejam alinhados, não porque aqui a gente é dono da verdade, mas porque a gente falou de princípios, e princípios são imutáveis, e princípios da palavra, e a gente crê, então, que vidas podem estar sendo transformadas, que você possa liberar aí, orar por nós, orar pelas pessoas que estão em casa, para realmente que esse mindset de campeão seja ativado. Tá bom, vamos orar então. Pai querido, quero te agradecer pela minha vida, por esse momento, te agradeço pela vida da Tatiana, pela vida da Ângela, e Senhor, eu quero te pedir que você venha falar, Senhor, através desse programa, dessa entrevista, às pessoas, meu Deus, e que de alguma forma Tu possa, Senhor, abrir a mente delas, assim como Tu abriu a minha, meu Pai, durante todos esses anos. Assim como Tu me ensinou, Senhor, que alguém tão improvável como eu pudesse chegar tão longe, pudesse alcançar tantas coisas, pudesse fazer a diferença na vida de tantas pessoas, sendo só mais alguém, Senhor, sendo só uma pessoa simples,
sem nenhum diferencial, sem ter tido nada especial na vida, além de te conhecer, meu Pai. Então, é isso que eu te peço, Senhor, que Tu venha visitar essas pessoas e que Tu possa, Senhor, da mesma forma, Senhor, que Tu fala comigo, da mesma forma que Tu me capacitou a querer e a buscar ser alguém melhor, a querer e a buscar a evolução, que Tu possa trazer esse desejo, essa intenção e essa noção de capacidade nessas pessoas que nos ouvem agora, meu Pai. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, pois eu confio em Ti, Senhor, através do exemplo que Tu operou na minha vida, meu Pai. Abençoa a vida de cada um que está ouvindo ao vivo ou que vai ver esse vídeo depois, que Tu venha, Senhor, abençoá-los, que Tu venha continuar me abençoando e dando sentido à minha vida, Senhor, de uma forma que Te alegre. Em nome de Jesus, amém. 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 Me Amém. lembrei agora de mandar um abraço. Você congrega na... Na Nova Itaipava, pastor Leandro. Mandar um abraço para todo mundo lá. Espero que tenha gente lá assistindo. Depois, se não tiver, você manda o link para eles assistirem também, para que abençoe eles também com essa entrevista. Amém. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua agenda, por separar esse momento para estar aqui com a gente, abençoando outras pessoas. Obrigada, Ângela. Obrigada, foi ótimo, maravilhoso. Obrigado, gente. Foi um prazer. Espero que possa agregar em algo na vida de quem assistiu a gente. Fique com Deus. Se você foi abençoado, manda esse link para outras pessoas. Deixa Deus te usar aí para ser um instrumento dele na vida de outras pessoas que vão ser abençoadas com essa mensagem. Um abraço bem apertado e até semana que vem.